Contextualizando. Oferecimento. Consórcio Nataiô. A forma mais fácil de comprar seu carro. Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, o carioca, jornalista e escritor Cláudio Rodrigues, que veio a Alagoas participar das comemorações dos 130 anos do escritor, poeta, deputado, político, enfim, Jorge de Lima. Bom dia, Cláudio, bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Pronto. Bom, o tema da sua palestra, um dia desse lá na Academia Alagoana de Letras, foi Quem tem medo de Jorge de Lima? Sim. Jorge de Lima era essa fera toda que meteria medo a alguém. Ele era grande, né? Então, quem tem medo nesse sentido, quem tem medo de encarar a grandeza do Jorge de Lima. Porque ele foi muito reconhecido como poeta em vida, né? Ao contrário de outros poetas que morreram desconhecidos depois, se tornaram conhecidos, Fernando Pessoa, por exemplo. Ele, em vida, ele foi muito conhecido e muito popular por causa de poemas como O Grande Circo Místico, Essa Negra Fulô, né? Todos esses grandes poemas, O Mundo do Menino Impossível e tal. Mas ele publicou também uma grande obra ficcional, né? Ele publicou 5 romances e os romances dele são muito pouco conhecidos. Então, por exemplo, esse Calunga aqui, que a Companhia das Letras, a editora Companhia das Letras está relançando, vai relançar toda a obra do Jorge de Lima agora, isso é incrível. E começando pelo Calunga, que é um romance social. E acho importante que comece pelo romance, porque a poesia atinge um público mais seleto, um público mais específico, né? E o romance tem uma chance de chegar a um público maior. Então, quem tem medo de Jorge de Lima é o Jorge de Lima romancista. É nesse sentido. Por quê? Porque o Jorge de Lima foi muito inovador, nesse romance especialmente. Eu costumo dizer, né, assim, eu fiz o prefácio desse livro. E ele antecipou aquelas experiências de linguagem do Guimarães Rosa, né, do Grande Sertão Veredas, aquela coisa toda que ficou famoso no mundo inteiro por causa dessas experiências de linguagem. O Jorge de Lima fez isso 20 anos antes. Em 1935 é o ano que esse livro é publicado, né? E como ele era um romancista, um poeta já muito conceituado e reconhecido, e na mesma época em que ele lançou esse livro, tinha outros romancistas que estavam começando e que mereciam o reconhecimento, tipo Graciliano, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego e tal, deixaram ele meio na geladeira como romancista. Então, esse livro nunca foi devidamente estudado pela crítica. Então, quem tem medo de Jorge Lima, da grandeza que Jorge Lima é quando escreve ficção. Bom, agora, o que é que foi marcante em Jorge de Lima para você? A medicina, a pintura, a política? Acho que a poesia é a primeira coisa. Ele é um poeta acima de tudo, né? E todo o resto deriva disso. Quer dizer, ele, obviamente, ele foi um médico e é impressionante, assim, a trajetória dele como médico é paralela à de escritor. Ele se tornou famoso como poeta ao mesmo tempo em que se tornou requisitado como médico. Ele tinha se formado. Bom, vamos lá, rapidamente. Ele nasceu em União dos Palmares, terminou os estudos aqui em Maceió. Daqui ele foi fazer faculdade de medicina na Bahia, em Salvador. E terminou os estudos já no Rio de Janeiro. Lá ele já fez os contatos de literatura e tal, porque ele já era escritor, né? E lá ele fez até a tese dele para a formação dele, a graduação dele, foi o saneamento básico no Rio de Janeiro, que era muito precário, né? E aí quando ele volta para cá, já formado, ele imediatamente ele se torna um grande escritor reconhecido e também um médico muito requisitado. Foi médico do governador, das elites. Mas o que tem de interessante é que a vida inteira dele, até ele morrer com 60 anos de idade, ele, como médico, ele atendia os clientes regulares dele e tirava sempre 2 horas do dia para atender quem não podia pagar consulta, né? Então, por exemplo, quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, já em 1930, e ficou lá até a morte, que foi em 53, ele tinha um consultório ali na Cinelândia, onde tem um Amarelinho, que é um bar famoso de lá, do lado da Câmara dos Vereadores. E lá ele chegava às 6 horas da manhã, de 6 às 8, ele atendia quem não podia pagar. E a filha dele, a Maria Tereza, me contou uma vez que era uma doideira, porque pobre, assim, é pobre, mas não gosta de nada de graça, né? Então os caras não tinham dinheiro para pagar, levavam uma galinha,
um pedaço de pano e tal. Então ele chegava em casa cheio daquelas coisas. Tem que pagar de alguma forma, Pagar né? de alguma forma, né? E ele, apesar de ser generoso e tal, não sei o quê, ele aceitava porque ele sabia que era importante para aquelas pessoas elas pagarem pelo serviço, né? O Cláudio, o que é que fez você se interessar por Jorge de Lima? Opa, vou te contar essa história. Eu sou daquela geração que surgiu nos anos 70, que chamava da geração da poesia marginal, geração mimeógrafa, que foi muito importante na literatura brasileira porque revolucionou o modo de produção. Você queria publicar um livro, você não dependia mais de uma editora. Você pegava, você publicava, mesmo que fosse mimeógrafo, aquele livrinho, e as apresentações públicas também ajudavam a divulgar isso. Então era uma efervescência muito grande e muita gente acha que foi só no Rio de Janeiro, não, foi no Brasil inteiro isso, a gente se correspondia com pessoas do Brasil inteiro. Naquele período, obviamente, eu tinha 19, 20 anos de idade, eu falei, eu quero publicar um livro e tal, vou aproveitar essa onda e vou publicar um livro. Aí publiquei o meu primeiro livro, que tinha muito aqueles maneirismos da poesia modernista de Oswald de Andrade, que é os poemas curtos, poema piada, poema rápido e tal. Publiquei o livro. Eram 1000 exemplares que venderam rapidamente, porque tinha muitos amigos na faculdade e os amigos ajudavam a vender e tal, mas sobraram uns 100 exemplares. Nesse período foi quando eu li o Jorge de Lima, tipo 3 meses depois que eu tinha publicado o livro, 4 meses. Aí eu falei, rapaz, vou recolher esse livro. Recolhi o que eu tinha. Falei, não, porque a poesia é outra coisa. A poesia do Jorge de Lima está me mostrando que a poesia tem que ser transcendente. Daqui a 10 anos, o poema que eu escrevi hoje, que eu publiquei hoje, ele tem que estar valendo para as pessoas que estão lendo. E tem que dizer outras coisas, né? A poesia tem que ter essa multifacetização, digamos assim, né? E você, a cada momento da sua vida, com um sentimento que você está tendo, você lê o poema e você reconhece ali uma poesia que já não é a poesia que você leu há 10 anos, né? E Jorge de Lima me mostrou isso, a transcendência da poesia, como é importante, e que a poesia tem que ir mais fundo, mais alto e mais longe, né? Assim, do que normalmente era a poesia que eu fazia, que era muito... E aí eu, como eu sou uma pessoa muito grata à vida, assim, tudo que a vida me dá, eu procuro devolver em dobro, né? E quando o Jorge de Lima me trouxe essa noção da poesia, que é a grande poesia para mim, eu falei, eu tenho uma dívida com esse cara, eu tenho um compromisso eu tenho uma missão de elevar o nome desse cara, porque na época ele já estava meio no ostracismo, né? Ele morreu em 1953. Ele foi muito famoso em vida e depois de morto, como ele tinha uma obra popular e o outro lado erudita, depois que ele morreu, o poeta popular foi escondido e virou só o erudito estudado nas universidades, e aí foi se afastando, foi se tornando aquele poeta que nem nas faculdades de letras, quando você ia... Quem conhece Jorge de Lima? Ninguém conhecia, né? Eu falei, não, eu tenho um trabalho aqui para fazer, divulgar esse poeta, né? E assim, divulgar para os amigos, organizar eventos em torno do nome dele, em homenagem, escrever poemas para ele. Eu fiz até agora... De 2015 até 2019, eu fiz o Dia Jorge de Lima, que fazia todo ano aqui, em União dos Palmares, no Rio de Janeiro, né? Então, eu assumi como uma tarefa minha, pessoal, e sem nenhum tipo de espera de retorno, né? De divulgar esse poeta, porque a poesia, acho que tem isso, né? Assim, quando você lê um bom poema, um grande poema, aquilo te toca de um jeito, você pode ler 1 milhão de poemas e nenhum deles te tocar e você nunca ser tocado pela poesia. Mas quando a poesia te toca, é uma coisa tão especial. E eu vivi isso e eu fico sempre pensando, eu queria muito que outras pessoas vivessem essa experiência, né, de ser tocado por esse tipo de poesia. Aí a vida inteira divulgando Jorge de Lima. Qual seria, no seu entender, Cláudio, o trabalho literário mais importante de Jorge de Lima? Eu acho, tem assim, vamos lá, por parte, porque ele... Igual o Fernando Pessoa, que tinha as heteronímias, né, vários heterônimos e tal, o Fernando Pessoa queria constituir a literatura inteira ele sozinho. O Jorge Lima fez isso, só que fez em outro sistema mais cronológico, né? Ele foi parnasiano, virou modernista, depois virou místico, aí daí foi, né? Foi abrindo, virou romancista, artista plástico e tal, não sei o quê. Para mim, a porta de entrada para a poesia do Jorge Lima é a poesia modernista, que vem lá de Boneca de Pano, o grande... aquele poema Pai João, Nordeste, esses poemas, né, tipo O Mundo do Menino Impossível, que é um poema lindo, assim, foi o poema que ele estreou no modernismo, né?
Mas ele depois ele desenvolveu uma poesia mística que eu amo, assim, que talvez é a parte que eu mais amo para meu gosto pessoal, que é de um livro chamado A Túnica Inconsútil, em que ali, assim, a poesia ganha uma estratosfera, sabe? Assim, é uma coisa. Aí tem vários poemas, o Grande Circo Místico é desse livro, aí tem O Nome da Musa, O Grande Desastre Aéreo de Ontem, assim, são poemas muito grandiosos, muito... E aí depois ele vem com Invenção de Orfeu, que é a obra dele mais hermética, mas é um livro que tem 10 mil versos, né? E é a obra consolidada dele, ali é o testamento dele. E esse livro, eu estive em 2000, por exemplo, fazendo um documentário sobre Fernando Pessoa, lá em Lisboa, e conheci escritores e críticos portugueses, italianos, franceses, espanhóis e tal. Todos são unânimes em dizer: Invenção de Orfeu é o grande livro de poesia do século XX, do mundo, do século XX. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, realmente assim, o cara é muito grande. O cara é muito grande e agora já vão fazer 70 anos da morte dele, na época era 50, né? Então, assim, para mim, tem a poesia modernista, que é a porta de entrada, tem a poesia mística, que é a que me toca mais, assim, me enleva mesmo, e tem essa poesia mais hermética do Invenção de Orfeu, que é aquela poesia de exportação, digamos assim, né? O poeta consolidado. Está aqui, ó, Jorge Lima está todo aqui nesse poema. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Na volta a gente continua a nossa entrevista com o escritor e jornalista Cláudio Rodrigues. Contextualizando. Oferecimento. Voltamos com o programa Contextualizando, hoje entrevistando o escritor e jornalista Cláudio Rodrigues, ele que é do Rio de Janeiro e que veio a Maceió participar da programação dos 130 anos do nascimento de Jorge de Lima. Cláudio, eu estou observando que você está muito interessado aí no Calunga, né? Esse livro que está de Jorge de Lima que está aí com você. Vamos a ele. Vamos a ele. O Calunga, eu já falei, né, que é um romance regionalista social dele, que ele escreveu naquela onda do romance regionalista dos anos 30, né? Mas o que tem de interessante é que o Nordeste, que o Jorge de Lima mostra nesse livro, não é o Nordeste daquele sertão crestado, do Agreste, nem é o dos engenhos, não é o do Jorge Amado, da beira do mar, não é da Raquel de Queiroz, da Grande Seca de 1915, é dos manguezais daqui de Alagoas, dos alagados aqui de Alagoas. Então, ele fala de um povo que descende dos caetés, né, que são os cambembes, que foi sendo empurrado para os brejos e para os manguezais, né, foi sendo invisibilizado ali. E é uma nação, ele trata como uma nação, a nação cambembe, né? E ele próprio é meio cambembe, assim, que é essa coisa, né, descendente de índio também e tal. Eu também sou meio cambembe, então é uma coisa incrível, assim, porque aí ele conseguiu fazer meio um mapeamento dessa gente, né, a partir de uma história muito interessante, que ele pega, ao contrário, por exemplo, do Vidas Secas, né, que é o retirante, vai embora daqui e tal. Ele pega o contrário, o menino que saiu daqui muito novinho, foi para o sul, fez a vida, quando chega na idade madura, ele resolve voltar para cá, então é a volta, não é a ida, né? E ele resolve, enquanto os escritores estavam indo, o Jorge Lima já estava voltando, né? Aquela coisa. E esse personagem, que se chama Lula Bernardo, ele volta com o intuito, porque ele aprendeu várias coisas, né, no sul, sobre saneamento básico. Aí o médico Jorge Lima falando no ouvido do escritor, né? E ele volta com o intuito de curar a terra, porque ele vê que o problema todo da terra onde ele nasceu são as doenças, a falta de cuidado, a falta de saneamento básico. E ele chega achando que realmente ele tem o poder de curar a terra. Aí traz umas galochas para os caboclos usarem, né, para entrar no mangue. E os caboclos não querem usar porque falam, eu entro, aí a maré sobe, aí entra lama por dentro, não adianta nada, aí dá a frieira, dá a mesma coisa, né? Mas ele acredita que ele vem para curar a terra. E a questão, aí ele chega aqui, claro, eu costumo dizer que é um épico, esse livro é um épico que se passa numa terra miserável, entre dois reinos miseráveis. Ele que chega, e aí tem um cara que é o Totô do Canindé, que é o latifundiário local, que é o escroto do lugar, né?
o velho que maltrata todo mundo, diz que Cambembe é tudo cabra safado, pior que porco, não sei o quê. E ele chega lá com aquele discurso, não, os Cambembes são um povo que foi maltratado, e que nada, é tudo ladrão, eles querem me roubar e tal. E aí começa aquela guerra do bem contra o mal, né? E do novo contra o velho. E ele chega, e é uma guerra entre dois reinos miseráveis, né? E é muito interessante, num ambiente desse, né? De manguezal, de alagados, né? Com doença, aqueles Cambembes, os trabalhadores e tal. Quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa senhora, que coisa incrível que o Jorge Lima conseguiu, porque até hoje, em 2017, eu vim aqui fazer um filme em Marechal Deodoro, que tem a Lagoa Manguaba, que tem as ilhas ali, né? Chamado Faz Sol Assim, o filme. É sobre as filarmônicas de Marechal Deodoro, sobre a tradição musical de Marechal. E aí eu falei, vou levar o Calunga para ler, porque se passa naquela região, né? Assim, nas folgas da filmagem, eu vou lendo o Calunga, né? Nossa, quando eu vi assim, é aquilo lá, só que obviamente em outra situação, porque a história se passa há 100 anos atrás, a partir de 1923 por aí, foi publicado em 35, mas é ambientado em 1923 mais ou menos. E tudo que ele mostra aqui, de uma certa maneira, eu vi nos manguezais, né? Então, assim, quando eu peguei esse livro para ler da primeira vez, eu falei, nossa, isso aqui dá um filme, né? Isso aqui é uma coisa tão visual. E eu tenho certeza, o Jorge Lima, naquela época, ele devia adorar cinema, porque já existia cinema, né? E esse livro tem uma linguagem cinematográfica muito interessante. Tem trechos que são realmente descrições cinematográficas. E aí eu falei, poxa vida, isso aqui dava um filme. E você sabe que eu estou trabalhando para isso, fazendo uma adaptação cinematográfica. Vamos ver se a gente consegue fazer, transformar o Calunga num grande filme nacional, quem sabe até internacional, né? Que trecho, Cláudio, você poderia nos passar sim. daí? Ó, vou ler para vocês um trecho aqui do Calunga da parte 8, né? Que aí tem, como eu disse, né, tem muitas doenças, né? E ele pega a doença, o Lula, quando ele volta, o primeiro inverno que pega, ele já pega maleita, né? Eu já tive maleita, quando eu tinha 6 anos de idade, no Rio de Janeiro. Eu morava em Duque de Caxias, nasci em Duque de Caxias, e eu tive maleita, e assim, a maleita dá uma febre. Hoje as pessoas não sabem mais o que é maleita, mas a maleita dá uma febre por dentro, que dá um frio insuportável. E eu lembro de deitar, eu tinha, talvez a minha memória mais antiga, né? Deitava lá e botava aquele monte de coisa em cima de mim, né? Um monte de pano e cobertor e tal, e continuava o frio. E não funcionava. Não adianta, assim, eu levei 10 a 15 dias ou 20 dias com aquele febrão. E minha mãe, que é de Barreiros, que é aqui limite com Maragogi. Né? Pernambuco, minha mãe, ela teve maleita 5 vezes até os 17 anos. Da última vez já caiu quase o cabelo dela todo e sobreviveu para eu estar aqui contando a história, né? Então o personagem chega querendo curar a terra e a terra vai... E aí pronto, aí tem um trecho aqui que aí ele vai explicando, né, no inverno, o que é que acontece aqui. Aí vai falando. Nas lagoas, os sururuzeiros trabalhavam do mesmo modo dentro da lama e debaixo da chuva. Mas os miseráveis estavam aquecidos por dentro, de maleita, estavam de sensibilidade embotada, minados de verminose, o gosto pervertido, viciados a mascar bolões de barro cozido, cacos de telha, balas de badoque. O hábito de comer terra era natural entre os cambembes. Nas bodegas do Pontal da Barra se vendia, ao lado da meia quarta de bacalhau, dos 2 tons de sabão marmorizado, o tijolinho de maçapê cozido, vermelhinho, até doce. Tinha um gosto que só se comendo se podia dar uma opinião sincera. Faltando essa especialidade, servia barro cru mesmo, e a necessidade apertando, o de comer proibido seduzia à vontade como cocaína. Se comia tudo que não presta para se comer. Papel, molambo, graveto, meleca, cabelo, mijo acabado de sair, outras coisas assim. Sururuzeiro, esquentadinho de sezões, viu o mundo diferente, o sol com outra cor. A lama chegava a possuir seus afagos apalpando os pés de frieira, abarcando os sexos, oferecendo uns gozos muito diversos dos da carne. O incesto com a mãe terra se dava de todo jeito, comendo a velha, machucando-a, sentindo-a sexualmente pela pele, num mais vasto prazer sexual por todos os nervos do corpo. A lama generosa, maternalmente, oferecia o sururu que ela gerava em seu seio, como guardando o nutrimento para a fome dos filhos fracos.
O Cláudio, tem um episódio relacionado a Jorge de Lima que pouca gente sabia. Eu mesmo fiquei sabendo há poucos dias, que eu não estava me preparando justamente para essa entrevista. É que ele, talvez não, ele seria o primeiro prêmio Nobel de Literatura do Brasil. De língua portuguesa, que até hoje só tem o Saramago, né? Isso. Mas essa história quem conta é o Antônio Olinto, que era da Academia Brasileira de Letras, né? E é muito interessante porque, como eu disse, o Jorge Lima ele era muito reconhecido quando vivo, né? Como poeta. Essa Negra Fulô teve várias versões, traduções no mundo inteiro, e, inclusive Dorival Caymmi, no começo dos anos 40, gravou uma versão musicada de Essa Negra Fulô, né? Mas o Jorge Lima ele já era muito conhecido fora do Brasil também. Era anos 30, prévia, né, prestes ali a cair no nazismo. O Paulo Ronen, que é um crítico húngaro que depois veio morar no Brasil, já conhecia Jorge Lima lá. Tem um livro dele chamado Anunciação e Encontro de Miracelli, que é desses etéreos, né, da parte mística dele. E que o Paulo Ronen falou, nossa, precisou um poeta provinciano do Brasil falar essas coisas para a gente ver o que está acontecendo aqui nesse momento. Que falava das aves algourentas que estavam ameaçando a humanidade e tal. E eles lá estavam muito ameaçados pelo nazismo, né? E ele se interessou muito pelo Jorge Lima, então o Jorge Lima já era um homem de fama internacional nessa época. Aí no final dos anos 40, por volta de 1948, acho, o Jorge Lima morreu em 53, por volta de 1948, Jorge Lima tinha aquele consultório ali no Amarelinho da Glória, né? Perto da Teatro Municipal, aquela coisa toda, na Cinelândia. Veio um representante da Academia Sueca do Nobel para conhecer o Jorge Lima, né? Veio ao Brasil, passou uma tarde inteira com o Jorge Lima, conversou e tal, e saiu encantado com o Jorge Lima, falando, bom, já temos aqui um indicado para o futuro, porque eles vão trabalhando, né? Antigamente era assim, né? Salvo engano, ele teria sido indicado para receber o Prêmio Nobel de Literatura em 58. Sim. Mas morreu em 53. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Ele seria indicado, mas aí ele morreu antes. Morreu com 60 anos, né? Aliás, mesma idade do Graciliano Ramos, né? Então, é muito interessante essa trajetória. Aliás, é um outro papo isso, Graciliano Ramos e Jorge Lima, né? Foram contemporâneos, vieram do mesmo lugar, fizeram praticamente a mesma trajetória e praticamente você não encontra nenhum texto do Jorge Lima falando do Graciliano, nem do Graciliano falando do Jorge Lima, embora se dessem bem mais formalmente, né? Eles tinham, porque eram muito diferentes, né? Um era ateu, que é o Graciliano, e o outro era o místico, né? Mas esse episódio do Prêmio Nobel mostra, assim, a importância que tinha o Jorge Lima naquela época, né? Isso, 48 mais ou menos. Você imagina que o Saramago foi ser Nobel em 98 e é o único até hoje brasileiro, de língua portuguesa, a ganhar o Nobel, né? Então, até nesse sentido, o Jorge Lima é grande, né? Cláudio, tem outra coisa que merece uma explicação da sua parte. Por que Jorge Lima tentou 5 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu? Porque era política, né? Como tudo, né, na vida. E hoje a academia ela é mais aberta, qualquer um entra na academia, mas na época também qualquer um entrava, mas só quem eles queriam, né? O Quintana também tentou 3 ou 4 vezes, Mário Quintana, e não conseguiu, né? Enquanto o General Lira Tavares virou, Roberto Marinho foi acadêmico, né? Sarney acadêmico, tem um monte de gente que foi acadêmico. Por quê? Porque assim, é uma instituição de amigos, né? Então, assim, eles trazem os amigos. Mas o que tem de interessante, o Jorge Lima tentou 5 vezes, se eu não me engano. A primeira vez foi 1 ano depois de lançar esse livro, né? E não conseguiu, mas em nenhum momento, nunca ele se queixou disso. Que eu acho de uma grandeza, né? Porque aí você pensa assim, os escritores, todo mundo se acha o escritor, todo escritor é o umbigo dele, eu sou o principal do mundo, né? Então, todo prêmio literário, todo escritor acha que quem tinha que ganhar era eu, né? Mas não é uma concessão, né? Assim, é outorga. Você não é uma votação popular. Agora mesmo estava tentando botar a Conceição Evaristo, porque é negra, não sei o quê, mas não funciona assim, né? Não é uma votação. É um grupo que já está lá que, eu quero esse cara para ficar aqui. E aí o Jorge Lima não foi. E até hoje, assim, na academia eles fazem vários eventos em homenagem ao Jorge Lima, purgando essa falha deles. Porque, na verdade, o Jorge Lima não precisa da academia, mas a academia, se tivesse Jorge Lima, seria muito melhor, né? Ô, Cláudio, para encerrar, como é que você poderia inserir Jorge Lima no contexto da literatura portuguesa?
Ah, rapaz, ele é um poeta tão grande quanto o Camões e quanto Fernando Pessoa. Isso indiscutivelmente. O Cacá Diegues também acha isso, né? Aliás, muita gente acha isso, né? O próprio Paulo Rona, o César Leal, que era um crítico aqui do Recife, também acha. Porque ele, assim, aquela coisa, né? Ele constitui uma obra incrível. Assim, eu já li muito Jorge Lima e ainda tem coisa dele que eu ainda não li. E ainda tem livro dele que ainda não foi publicado. Ele fez um tratado sobre raças nos anos 30, que até hoje ele escreveu em alemão, inclusive, e até hoje não foi traduzido, né? Então é isso, assim, ele é o cara. Tá ok, muito obrigado pela sua participação aqui em Contextualizando. Acabamos de conversar com o jornalista e escritor Cláudio Rodrigues. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo termina por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.